cedemos a sua telinha mágica sem permissão para lhe trazermos um momento de muito aprendizado e também de muita educação rodoviária aqui nesse espaço. Tudo o que você quer saber, quer aprender relacionado com a mobilidade e segurança nos transportes, você acompanha aqui nesse espaço Road Podcast. Para além da segurança de transporte nos transportes, também acompanha e aprende tudo que está relacionado com a questão de responsabilidade civil dos acidentes de viação, sobretudo para com as vítimas dos acidentes de viação. Para além de mim, hoje conto aqui no nosso estúdio com a presença dos meus grandes companheiros de todas as realizações. Falo do Bernardino Namborete, que está na mesa de realização, o nosso muito Canimambo, e também do Gabriel Costa, que está na mesa de som, e o nosso muito Canimambo, com Albertina Ambrósio, que nos acompanha na produção, o nosso muito Canimambo, e desde já desejar das melhoras para o seu parceiro que está neste momento incomodado. Um forte abraço para si e para toda a sua família. Queremos também saudar a todos os nossos caros amigos que nos acompanham de casa através desse espaço Road Podcast da Anviro TV e dizer assim, caro amigo, que olha, já estamos no ar. Começa aí, muito simples, muito simples, muito simples. É só entrar no campo dos comentários, ok? E identifique os teus amigos, seguidores e também os teus familiares e partilhe a nossa live para que juntos possamos alcançar mais seguidores e mais pessoas conectados aqui na Anviro TV, para que esta quadra festiva, acima de tudo, nós possamos ter zero acidentes de viação. Queremos que seja um momento festivo e não um momento de dor e luto nas nossas famílias. Olha, hoje nós vamos falar de um tema bastante pertinente, que é a questão mesmo que está relacionado com o processo de indemnização das vítimas de acidentes de viação. Um assunto que muitos conhecem, mas que tem impacto diretamente na vida de milhares de famílias moçambicanas. E para conversar sobre este assunto aqui no nosso estúdio, eu conto com a presença amiga de Dr. Ambrósio Sambamane, que é especialista em matéria de responsabilidade civil e acidentes de viação. Dr. Ambrósio, ele que é grande jurista, ou melhor, advogado, que vai poder nos esclarecer melhor essa questão de responsabilidade civil. Afinal de contas, quando nós falamos de responsabilidade, o que nós entendemos? O que é que podemos compreender? Sobretudo quando olhamos para a questão das vítimas dos acidentes de viação. Nós sabemos que após o acidente de viação há um processo a nível judicial que é tramitado e que este mesmo processo leva o seu tempo e ao mesmo tempo acaba sendo arquivado, o processo morre. Tem pessoas que hoje são vítimas diretas e indiretas que estão à espera há mais de 20 anos. Se você conhece algumas pessoas que estão neste processo, por favor, diga às pessoas acompanhar a live, diga às pessoas ligarem a Anviro TV através de Facebook, YouTube e também Instagram, porque podem hoje ter a resposta das suas respostas, assim que é. Pode ter hoje a resposta das suas questões, assim que é. Hoje, tal como eu disse, conto com Dr. Ambrósio, grande jovem, sonhador, empreendedor, acima de tudo, jurista. Nada melhor que termos jovens. Olha, nós muitos jovens reclamamos, jovens nada fazem, porque não, estão aqui jovens que estão a construir um futuro melhor, ou seja, que estão a construir este país, estão a construir Moçambique para um futuro melhor. Eu falo de Dr. Ambrósio. Doutor, seja muito bem-vindo. Bem, muito obrigado pelo convite que a Anviro, na qualidade de uma das associações que elabora e muito luta pela prevenção, educação e redução da nossa infeliz sinistralidade rodoviária, me fez convidando para que cá estivesse, conversássemos à volta, sobretudo, dos recentes acontecimentos e o que é que se pode fazer efetivamente em razão daquilo que é o recrudescimento infeliz
dos acidentes de viação, sinistros de natureza extratal. Muito obrigado, esperamos que a conversa seja frutífera e que daqui saiamos com algum fruto colhido da nossa interação. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Ambrósio. A primeira pergunta que ele faz, doutor, é mesmo que está relacionada com a questão de indemnização. O que é que podemos entender exatamente da indemnização por acidente de viação e qual é o seu principal objetivo? Bom, é muito simples. Qualquer viatura que é colocada na via pública determina o Código de Estrada que é mandatório, pelo menos, a celebração de um contrato de seguro. Um contrato de seguro que venha a prevenir a ocorrência de sinistros contra terceiros. Então, geralmente, esse seguro é denominado seguro a favor de terceiros, basicamente. Qual é o objetivo? É que no dia do sinistro é normal que o causador do sinistro não tenha um montante para salvaguardar a responsabilidade pelos danos que ele há de provocar. Porque, por regra, tal como devem imaginar, qualquer pessoa que provoque um dano a terceiro deve ser essa pessoa a responder por esse dano que provocou. Depois vamos definir o que é dano, como é que ele está dividido. Mas é importante começar por esta parte de que qualquer viatura que é colocada, eu até iria usar um termo mais mecânico, qualquer viatura que tenha um motor ligado e os pneus a circular na via pública é obrigatório ter seguro, pelo menos contra ou a favor de terceiros. Por quê? No dia do sinistro, por regra, eu iria responder pelo sinistro. Porque se eu provoquei um dano, tem de ser a pessoa que provocou o dano a responder pelo sinistro. Certo? O que é que faz o contrato de seguro? Ele opera a transferência daquilo que eu, em primeiro lugar, iria responder a favor de alguém. E neste caso, é a seguradora. Então, por via do contrato de seguro, transfere-se essa responsabilidade civil de vir a responder pelos danos que eu vier a causar como resultado da condução da viatura. Então, no dia do dano, efetivamente, o dano é composto essencialmente por dois lados, ou duas partes, ele é bifurcado. Tem aquele que chamamos de dano emergente. Por exemplo, havendo um sinistro, uma colisão de viaturas, o que há é a danificação das viaturas, dos faróis, para-choques, diferentes componentes físicas da viatura. Aquele é o dano emergente. O que quer dizer dano emergente? Quer dizer aquele resultado danoso que o ato do sinistro diretamente provocou. Mas também podia ser, por exemplo, um sinistro em alguém atropelar alguém. Podia ser danificação de uma parede, de qualquer patrimônio. Então, esses danos chamamos de danos emergentes, ou seja, o que é que derivou diretamente do teu comportamento, quer seja de, por exemplo, excesso de velocidade, quer seja de falta de iluminação à noite da própria viatura, porque infelizmente ainda ontem eu, ao voltar a regressar para casa, encontrei, isso se repete, infelizmente, um transporte semicoletivo só com uma lâmpada de iluminação. É a nossa realidade, doutor. E infelizmente aquilo, para quem não observa adequadamente, pode dar a ideia de que trata-se, por exemplo, de uma motorizada. E eu exatamente ir colidir com aquela parte que não é bem visível, o que é grave. Voltando então. O dano emergente, ele incorpora aquilo que é resultado direto do acidente, mas também tem um lucro cessante. Ou seja, aquilo que eu vou deixar de usufruir, aquilo que eu vou deixar de ter é resultado do acidente. Podia ser. Imagina que eu use a viatura para desenvolver alguma atividade comercial ou atividade de rendimento. Táxi, transporte de bens, até mesmo para levar os meus filhos para a escola. Então, todo o prejuízo ou todo o benefício que eu deixarei de ter em virtude daquele dano emergente direto, também entra no conceito de indemnização. É isso que nós chamamos de danos patrimoniais. Basicamente, avaliáveis em dinheiro. Eu consigo avaliar quanto é que custa um farol. Consigo avaliar quanto é que vai me custar não possuir a viatura para levar a minha filha para a escola. Naquele período, eu consigo avaliar em dinheiro. Eu consigo contabilizar isto, custa-me 20 mil meticais. Então, porque eu consigo avaliar em dinheiro, esta parte do dano chama-se dano patrimonial. Entretanto, o acidente também causa dor. Causa dor e sofrimento. E a pergunta que eu lhe faria, meu cara, é possível avaliar quanto é que custa uma dor? Não é possível. Logo já entramos na análise ou na segunda tipologia de danos não patrimoniais. Então, a indemnização, em síntese, indo mais, vamos lá, mais em detalhe, ela vai cobrir danos
patrimoniais e não patrimoniais. Mas mais mesmo nos patrimoniais, vamos lá dizer, despesas médicas, vai cobrir, por exemplo, o prejuízo que eu deixei de ter. Imagina que eu trabalhava e vou deixar de, naturalmente, trabalhar ou desenvolver a minha atividade e vou ter um prejuízo. E, entretanto, eu tenho família para sustentar. Então, a indemnização tem que cobrir essas despesas que chamamos mandatório. Mas geralmente, no acidente ocorre o próprio dano às viaturas, a questão de despesas médicas, a questão de necessidade de salvaguarda daquilo que é o rendimento. Porque imagina que tenha havido um acidente de viação que tenha tido como vítima um pai de família, que era a razão do sustento de uma família. Então, a indemnização tem que cobrir razoavelmente, claro, este também sinistro, porque há um critério aqui, necessidades da vítima equilibradas com as capacidades. Mas, claro, sempre tendendo a sancionar adequadamente, porque a indemnização tem um caráter, no fundo, compensatório, mas também punitivo. Tem que compensar aquilo que causou. Sim. Se partiu o meu celular, que é avaliado em 50 mil, tem que compensar. Mas também tem que ser punido. Porque se nós concluirmos que o sinistro decorreu de violação do Código de Estrada, como ocorre muitas vezes, excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares, estacionamento em locais inadequados, consumo feita de álcool, N motivos que nós infelizmente vemos nas ruas. Então, há de naturalmente funcionar também como um mecanismo de sancionar o infrator. Mas, doutor, essa questão de danos patrimoniais aqui do nosso país durante o processo é levado em conta? É considerado? Na verdade, o que ocorre, infelizmente, vamos iniciar efetivamente no momento em que o sinistro ocorre. Infelizmente, a lei é muito clara, o Código de Estrada é claríssimo. Ocorrido um sinistro, tem que ser participado a polícia de trânsito para que ela se faça lá, elabore um auto, remete as vítimas para o hospital para que se elabore um relatório médico legal, uma perícia. Entretanto, notamos um primeiro constrangimento que depois causa problemas mais à frente, que se chama negociação entre as partes. As pessoas envolvidas no sinistro, elas negociam. Que é muito comum. E dizem, olha, ressarce-me isto e o assunto ele fica por aqui. O que é que ocorre? É que mais adiante é possível, por exemplo, que a parte causadora do sinistro ela não cumpra com a sua palavra. Então aqui vai nascer um primeiro problema. Sim. E há de ser complicado, por exemplo, já provarmos alguma coisa que na altura não se produziu um relatório médico clínico, quando, por exemplo, envolvesse acidentes a pessoas. Como é que vai ser possível, por exemplo, entramos num acordo, fui colocado gesso, só que entretanto, à medida que o tempo vai passando, eu vou sentindo outras dores. Eu tenho necessidade já de voltar ao conduto sinistro para reclamar mais alguma coisa. Eu disser, não, nós combinamos alguma coisa e eu deite e termina por aqui. Então como é que eu, querendo ir ao tribunal prejudicado, vou provar ao tribunal que a dor que eu sinto 6 meses depois resultou daquele sinistro? Então a primeira situação que nós recomendamos é não entrem em negociações, não entrem em negociatas, não entrem em acordo. É importante cumprir as normas estatais, no caso em concreto o Código de Estrada, que determina a necessidade de notificação da polícia para que ela se faça ao local do sinistro, emita um auto competente para que, em função disso, possamos conversar sobre aquilo que vou dizer logo de seguida, que é o processo judicial, mas vou deixar no momento mais oportuno, porque ainda estamos a conversar, mas logo a partida não pode haver negociatas. Tem que se comunicar à polícia de trânsito, porque geralmente há, nas redondezas dos locais dos sinistros, alguma polícia de trânsito a desenvolver alguma atividade. Ela tem que se deslocar até lá e exigir-se que a polícia faça o auto, porque há de sopesar, há de ser importante para o processo contravencional que vai ocorrer no Tribunal de Polícia, que é o competente para julgar esses sinistros. Mas também é importante encaminhar as vítimas, havendo vítimas físicas ou pessoas, aos hospitais, para que se façam análises clínicas e se emita um relatório médico legal. É muito importante, porque, claro, é quase improvável provar a existência e a gravidade do sinistro sem esse relatório. Daí que as negociatas não podem haver. Porque vão dificultar a atividade, por exemplo, de um advogado que vai acompanhar quando não houve um relatório médico clínico. Então, além de comunicar à polícia, é importante também comunicar a um advogado ou a um especialista para poder dar assistência técnica devida. E isto tem mais relevância quando, por exemplo, o assunto
entra para o foro das seguradoras, por causa daquilo que geralmente as pessoas reclamam, que são as exclusões. As exclusões, Aliás, meu caro, neste acidente recente da Maluana, Da em Maluana. que pereceram 32 32 pessoas, a pessoas, seguradora, sim, sim. não sei se estou autorizado a fazer referência a nomes, Esteja à vontade, doutor. a esteja à Emose vontade. Sim, sim. foi condenada, com a transportadora, a indemnizar as 32 vítimas em 33 milhões de meticais. O que a Emose disse, não, eu não sou obrigado a indemnizar porque a transportadora não havia pago o prêmio. Exato. E o prêmio era Esta valor con- reduzido. A questão que está em causa aqui é Não era o esta valor- conversa Yeah. de pagamento de prémios, De prémios, exato. exclusões, é uma conversa muito técnico-jurídica. Yeah. Daí a relevância de logo no início a correr, no primeiro dia, polícia, advogado para exato. acompanhamento ainda no início. Yeah. Então, nesta primeira fase, ia referir isto. Muito bem. E doutor, quais são os direitos imediatos de uma vítima após acidente de viação? Bom, primeiro assistência médica e medicamentosa. Esses são os havendo- direitos Para imediatos. começar, logo imediatamente, há alguém ali que caiu, tem uma fratura, tem um ferimento. Imediatamente é importante que a seguradora e o próprio causador de sinistro assistam a vítima do seu ponto de vista médico e medicamentoso. Médico, que é no fundo as intervenções médicas necessárias para garantir que, primeiro, se corrija o problema que se causou em virtude do acidente. Medicamentosa é que é a assistência de todo tipo de medicação, fisioterapia necessárias para recuperar aquela vítima, por um lado. Mas, por outro lado, é importante logo a partida comunicar a seguradora. Ok. Exatamente. O que ocorre é uma situação que até sugere uma alteração ao nível do regime jurídico de seguros, porque a lei estabelece que quem tem que comunicar o sinistro é o tomador de seguro ou o segurado. Ok. Nós achamos que também deve e pode ser o beneficiário ou a vítima comunicar, claro, em conjunto, porque há casos em que o tomador de seguro simplesmente, se me permitir a expressão, dá voltas, não faz a comunicação. E há prazos para isso. Ok. Por regra, são 8 dias 8 dias. depois do sinistro ocorrido para se comunicar o sinistro à seguradora. Entretanto, os contratos, eles podem afastar esse prazo, dizerem são 15 dias, são 30 dias, não há problema. Não há problema. Agora, caso o contrato de seguro seja silencioso sobre o prazo em que ocorrido o sinistro, o tomador de seguro ou segurado deve participar, são 8 dias, ok? Depois disso, a seguradora naturalmente tem 15 dias para emitir um despacho a dizer se aceita ou não o sinistro, em função daquilo que são as causas. Porque ela também pode. Veja que o fato de algumas exclusões serem ilícitas não quer dizer que o regime das exclusões seja errado. Exato, Por exemplo, um exato. sinistro causado numa situação de violação do Código de Estrada, designadamente, por exemplo, a questão do consumo de álcool, configura na seguradora o direito da seguradora eximir-se. Eximir-se, Logo, exato. quem vai pagar É o... é o segurado. Exato. Muito Então, bem. Entretanto, há manobras, claramente, das seguradoras. Aliás, no caso da Maluana, o tribunal entendeu que a seguradora não havia comunicado à transportadora que o contrato caducou em Ok. virtude da falta de sinistro. Logo, condenou a Emose. Ok. Então, ok. estamos aqui a ver, parecia que havia um interesse em usar essa manobra dilatória para eximir-se Ok. ou fugir Ok. do dever de indemnizar. Doutor, quem tem direito de ser indemnizado? Ou apenas as vítimas é que têm direito de ser indemnizados e Claramente não não. familiares? Não, claramente que não, claramente que não. Lembra o conceito de lucro cessante? O lucro cessante implica, por exemplo, que eu tenha alguém que de mim depende para sobreviver. Ok. Podem ser filhos, podem ser outras pessoas que vivam sob a minha responsabilidade. Quer dizer o quê? Quer dizer que primeiro vais resolver aquilo que tu causaste. Então, numa hipótese em que o sinistro não causou a morte do sinistrado, claramente que o primeiro a ser salvaguardado é o próprio sinistrado, em termos de assistência médica, medicamentosa e companhia limitada. O segundo aspecto é aquilo que é o lucro cessante, ou seja, tendo havido perda de fonte de sobrevivência, há de ser importante que o causador do sinistro e a sua seguradora, Ok. em solidariedade, eles prestem alguma assistência ao sinistrado em virtude de ele ter perdido a sua fonte de rendimento. Então, para além daquela responsabilidade primária que decorre do dever de reparar aquilo que causou em primeiro lugar, seja na viatura dele, seja no corpo ou no físico exato. dele, é importante salvaguardar aquilo que seria os benefícios que ele deixou de ter em virtude do acidente, que poderiam se estender aos filhos. Mas em caso de morte, por exemplo, naturalmente que Naturalmente, o direito de exato. ser assistido
que o direito de oferir essa indemnização, nesses moldes que eu tenho estado a explicar, ele passa para os sucessivos, que podem ser filhos, a esposa, o unido de fato, aquelas pessoas que nos termos da lei sucessória são estabelecidas como pessoas que podem ser sucessoras do decúbito do falecido. Muito bem, estamos em conversa hoje com o Dr. Ambrósio Sambamani, que é especialista em matéria de responsabilidade civil e acidentes de viação. Esta conversa rica e produtiva, eu quero convidar a si, caro amigo internauta, para que se junte a nós, para poderes também participar de forma direta. Quero agradecer a Juju Canja, muito obrigado por estar aqui presente com a Ilhinha. Boa tarde, gente linda. Albertina, muito obrigado. Constância Nhantumbo, obrigado. Miguel Felipe, muito obrigado. Estamos aqui em direto na live da Anviro TV, neste que é o espaço Road Podcast, onde nós abordamos temática relacionada mesmo com a sinistralidade rodoviária. Começa desde já a partilhar esta live, identifique também os teus amigos e também a todos aqueles que você sabe que nessas alturas de sexta-feira já começam-se a preparar para sair para mais um chilling, passa a expressão de chilling e começa já os alertar, olha, é apenas final de semana, não vamos transformar este final de semana no fim das nossas vidas ou início de dor e luto nas nossas famílias, porque está lá o Dr. Ambrósio, que está nos alertar daquilo que é a questão de responsabilidade nas nossas estradas relacionada com a indemnização. Doutor, eu volto para si. Quais são os primeiros passos que a vítima ou as famílias devem tomar para iniciar o processo de indemnização após o acidente? Pronto, aqui vamos dividir entre medidas graciosas, que são aquelas que não são judiciais ou contenciosas, e aquelas que são judiciais. Tal como disse, meu caro, ocorreu um sinistro, o dever de resolver esse problema não compete às pessoas, às não partes. Compete às pessoas. Compete ao Tribunal de Polícia. Okay. Porque está em causa, naturalmente, a violação de um regulamento, que no nosso caso é o Código de Estrada Pacífico. O que ocorre é importante. A polícia estar presente, lavrar-se o competente auto a descrever o fato que ocorreu, enviar-se as vítimas a um hospital para exames médico-clínicos, cujo relatório médico-legal ou pericial vai ser anexado a este auto e vai seguir como auto de notícia para o início de um processo contravencional, que é um processo crime pacífico. Então, o primeiro aspecto é garantir que haja a intervenção de um advogado para garantir que o processo vá efetivamente ao Tribunal de Polícia. Primeiro aspecto. No Tribunal de Polícia, o que ocorre é que o Tribunal de Polícia tem uma competência restrita. Ok. O que ele faz? Ele diz assim, condeno ou absolvo X em razão da violação do Código de Estrada. Ok. Não compete a ele fixar as indemnizações. Não é essa a competência do Tribunal de Polícia. Então há aqui uma fonte de uma recomendação que eu acho que tem que existir. Tem que haver uma revisão, na minha forma de ver, na norma que dá a competência do Tribunal de Polícia para alargar as suas competências. Essas competências. Além de fixar indemnizações, na minha ótica, tem que... além de punir, apreciar o Código de Estrada e dizer, sim, X fulano violou o Código de Estrada, em função disso, vou te condenar pela violação. Tem de também, em função disso, arbitrar indemnizações. Ok. Porque é um processo de crime. Então, na minha forma de ver, o processo de crime é completo e ele tem que abarcar, tem que se discutir nele todas as questões relevantes para a resolução daquele caso. Mas, hoje em dia, infelizmente, da forma como está estruturada a norma, o Tribunal de Polícia só faz um exercício, que é apreciar quem é que violou o Código de Estrada e condenar. O que ocorre é que, em razão da condenação, já temos uma sentença. As vítimas têm que levar essa sentença e ir a tribunal exigir que os causadores do dano sejam responsabilizados. Repito, o Tribunal de Polícia diz quem é culpado, quem não é culpado. Em função da fixação da culpa, há necessidade de se começar um novo processo, que é o processo de condenação do culpado a indemnizar. Aqui nasce muita confusão aqui. Porque muitas pessoas esperam a ficção da indemnização no processo que corre no Tribunal de Polícia. E ignoram a ideia de que
O Tribunal de Polícia não tem competência para fixar indemnizações. Ok. Ele tem competência para dizer quem violou o Código de Estrada. Muito bem. É por isso o nome polícia, esse nome não foi criado de qualquer maneira. Ok. É por causa disso. É por causa então, disso, nada mera exato. confusão. Mas se o tribunal condenou o motorista, por que não me dão a indemnização? Não, é porque o tribunal, aquele tribunal, ele foi criado para julgar quem violou ou não o Código de Estrada. Tanto é que os dois condutores, quando vão ao tribunal, os dois são culpados. Exato. Presume-se culpados. Até que a sentença venha dizer, sim, o culpado, na verdade, é o B. Eu bem. E o outro sai absolvido. Então, se o culpado é o B, leva-se a sentença e vamos já à ação declarativa de condenação, cujo objetivo é obrigar o causador do sinistro a indemnizar. Ok. Então, é por causa disso que eu recomendo desde o primeiro dia, desde a primeira linha que ocorrer o sinistro, contratem um especialista. Um especialista. Um advogado. Nada a pois ver é. isto. Yeah. O que ocorre é que, infelizmente, temos uma situação de morosidade processual. Mas é que se deve isso, doutor? Bom, muitas vezes temos muitos processos em curso Ok. e o volume de juízes é reduzido, mas há vezes também que os próprios juízes são morosos e basicamente não fazem o seu trabalho. Então é uma combinação de situações. Exato. Achamos nós que deveria, até em função desse reconhecimento, temos estado a assistir muitos acidentes nos últimos tempos. Então, na minha forma de ver, até deveria haver uma espécie de uma reforma judicial em que se criasse um fórum específico para se julgar rapidamente os acidentes de viação. Porque, de fato, eu tenho conhecimento, tal como referiu, conhece uma ação de alguém que está há 20 anos, ainda à espera de que haja uma sentença ou julgamento. Eu conheço um que está há 13 anos. 13 anos. Não faz qualquer sentido. Yeah. E, de fato, havendo as seguradoras, boa parte delas, conhecendo a situação de morosidade processual, elas, às vezes, entram num esquema, entre aspas, de interrupção de recursos só para ganharem tempo, basicamente, sabendo que, efetivamente, não tem razão, basicamente. Então, se o sistema funcionasse mais ou menos rápido, o que poderia acontecer caso, por exemplo, se criasse essa de uma reforma da setor da justiça, criasse uma secção específica, criasse um tribunal específico para conhecer deste tipo de sinistros ou outros daqueles que geralmente podem causar problemas. Por exemplo, uma situação que me parece de se imitar é a rapidez com que os tribunais de trabalho, fazendo um paralelismo, julgam problemas relacionados a conflitos laborais. Num tribunal de trabalho é muito complicado, um processo levar muito tempo. Então eu acho que é uma chance de se copiar, inclusive. O que é que está a fazer o tribunal de trabalho com que os litígios laborais não levem tempo? Não levem tempo. Geralmente o litígio laboral está, no máximo que eu saiba, nos últimos tempos, daquilo que tenho acompanhado, são 6 meses. E ele já tem sentença, está encerrado. Nestes 5 anos, 10 anos, não faz qualquer sentido. Não faz. Então há algum aprendizado que temos que ter nos tribunais de trabalho para copiar. Então uma das formas é, que tal criamos uma secção especializada, específica, com juízes dedicados só para atender a questões de acidentes estradais, para evitar demoras, por um lado. Por outro lado, na reforma, existe a questão das custas processuais. Ok. Infelizmente, é verdade sim, tal como referi ainda em conversa informal, nós temos um sistema de custos judiciais que dá a possibilidade de quem não tem poder de pagar, ele peça um atestado de pobreza para justificar a isenção ao pagamento. Mas o nosso sistema de custos é limitativo do direito de acesso aos tribunais, na minha forma de ver. Existe uma obra que foi lançada há um mês a discutir essa questão. Na minha forma de ver, uma reforma da justiça é importante, além de reformar todo o sistema de custos judiciais, nestes casos que envolvem particularmente noção de sofrimento, eu acho que deveriam se fixar taxas meramente liberatórias. 500 meticais, a semelhança de pagamento de um imposto predial autárquico, em que, independentemente do valor da causa, o imposto processual é fixo e não muda. Não muda. Exato, sim. E por que não uma isenção? Por que não uma isenção? Então, uma segunda situação que geralmente coloca as pessoas a reclamar e não confiar no nosso sistema de de justiça tem que ver exatamente com a morosidade processual e o nosso sistema encarecido de custas processuais. Isso é verdade. Mas ele funciona, as soluções estão lá. Porque, efetivamente, se a seguradora é culpada e se o causador, o motorista, o condutor é culpado, eles vão ser responsabilizados. O problema, em quanto tempo? Em quanto tempo? A justiça que leva tempo, muitas vezes, é a própria injustiça. Às vezes
5, 20 anos para depois chegar a receber Então, até que 50 mil meticais. até que ponto uma decisão judicial proferida muito tardiamente, ela repara efetivamente dano? Não repara. Não repara. Então aí, até estaremos esperando a discussão da questão da denegação da justiça, por causa da morosidade. Aliás, um dos temas associados à questão da morosidade processual é a denegação da justiça. Sim, uma justiça lenta é uma justiça negada. Negada, E ponto exato. final. Então, é muito importante as partes poderem assessorar, garantir que, quer no processo que corre no Tribunal de Polícia para apreciar o culpado, quer neste que vai correr no Tribunal Judicial Comum para apreciar a questão de obrigar o culpado a pagar, Exato. é importante ter o advogado para acelerar o processo. Porque muitas vezes o corredor não concorda, o causador de serviço não concorda, não põe recurso, E recurso, se o recurso exato. leva uma eternidade. E a questão Fica- de recursos aqui não vai ser uma realidade. E fica uma confusão. Exatamente. Aqui Então- é um festival. Então, repara, o Exato. problema não é o fato de não sabermos quem é o culpado. Exato. Não é o fato de não ter sido dito que o culpado tem que pagar. Não é isso. É outro. Quanto tempo eu estou a levar para a justiça me entregar aquilo que tem que me entregar? Então, estamos a discutir, inclusive, um problema extra-acidente, extra-código de estrada, mas de fórum de administração da justiça. Então, acho que a Anviro deveria também, igualmente, a este nível, ter algumas cooperações, algumas parcerias junto dos tribunais, Tribunal Supremo, junto da magistratura, para que crie uma task force. Aliás, estamos agora em sede da implementação da lei do diálogo político inclusivo. Eu acho que este tema tem que constar do tópico. A Anviro é convidada a desenvolver todas as atividades para garantir que estes problemas que estamos a identificar na nossa conversa, eles sejam reduzidos. Sem sombra de dúvida, doutor, é por essa razão que nós continuamos ainda a bater na tecla para a criação do fundo face à assistência às vítimas de excesso de desviação. Aliás, doutor, permita-me dizer que, feliz ou infelizmente, Moçambique continua sendo o único país da região que não tem este fundo. Aqui na vizinha Eswatini, um país pequeno, dispõe deste Tanzânia. fundo. Tanzânia dispõe desse fundo. A vizinha África do Sul dispõe desse Tem fundo. É esse por essa fundo. razão que dizem, na África do Sul, quando você sofre acidente de desviação, fica rico. Em menos de 15 dias, já tens o seu valor. Então, o que E- está a acontecer? Será que na África do Sul há pessoas especiais? Parece que não. acho que não. Não se pode inventar a roda. Não. Aquilo que é bom só tem que ser replicado. Pois é, pois é. E muitas das vezes, olha, às vezes pergunta-se, mas de onde é que sai este fundo? Simples quanto isso, nós, Anviro, temos parceria com a organização que gera este fundo. Este fundo sai diretamente das gasolineiras, das cervejeiras e também de todos aqueles que, por exemplo, as portagens. Sai dali, uns 50 centavos. Em cada viatura que paga ali, sai uns 50 centavos. Em cada 1 litro, sai uns 50 centavos. Em cada caixa de cerveja, sai uns 50 centavos. Quantas caixas são vendidas por dia? E daí que quando ocorre o acidente de desviação, a vítima não fica muito tempo à espera. O Estado logo de imediato indeniza, dá dinheiro, depois o Estado vai apertar a seguradora. Entre nós estamos Simples quanto Sim, isso. direito de regresso. Exato. Entre nós estamos numa situação em que os acidentes deixam as vítimas numa situação de indigência, de marginalização absoluta Exato. e total, o que é mau Pois. para a construção de uma sociedade normalmente sadia e sã. Então, daí que faz sentido, a esta altura, a Anviro continuar a pisar nesta tecla, Não, continuar a continuamos, pisar fundo para garantir continuamos. que, de fato, além dessas melhorias que eu fiz referência ao nível do sistema de emissão da justiça, é importante igualmente a criação destes mecanismos como os fundos para que eles reduzam minorem este sofrimento que geralmente as vítimas dos acidentes têm sofrido. Muito bem, doutor, queremos mais uma vez agradecer aqui a sua presença. Continuamos a conversa com o doutor Ambrósio, caro amigo especialista em matéria de responsabilidade civil, que é melhor dizer advogado. Eu quero também convidar, assim, caro amigo internauta que nos acompanha neste momento, para que deixe o seu comentário aqui no nosso Facebook, para que nós possamos também acompanhar de forma direta a situação que lhe apoquenta neste exato momento. Deixa a sua questão para o nosso convidado aqui no estúdio, Dr. Ambrósio Sambamani, por favor. Caro amigo internauta, pode deixar a sua questão. Está aqui o Dr. Ambrósio. Se você conhece alguém
que está também no processo de espera, por favor, pode desde já. Eu vou pedir ao meu colega, se é possível, disponibilizarmos as linhas para os nossos internautas em 3 minutos, só 5 minutos, conversamos um pouco com os nossos internautas, deixarem ficar também a sua opinião e questão para o nosso convidado em torno do tema do dia de hoje. Doutora, qual é como funciona a relação entre o lesado e a seguradora? Pode haver aqui a comunicação entre esses dois? Bom, sob o ponto de vista do regime jurídico dos seguros, que é esta norma que eu fiz referência, a relação é entre quem se celebrou o contrato de seguro e a seguradora. E a seguradora. O lesado não entra. Exatamente. Não entra. É verdade que é beneficiário, ele acaba entrando indiretamente. Okay. Então, dizer que não é referido não seria correto. Diríamos entra indiretamente. Por quê? Porque o primeiro ponto de contacto é no dia que o sinistro ocorre, em que há necessidade de comunicar o sinistro. O que é que então a lei estabelece? Estabelece quem comunica. Não é o lesado ou o eventual beneficiário. Quem tem que comunicar é o segurado ou o tomador de seguro. O tomador é quem celebra o contrato. O segurado é quem é o beneficiário. Muitas vezes essas duas pessoas são a mesma, mas podem ser diferentes. Mas ambas elas têm uma relação com a seguradora. Então são elas que comunicam. Eu acho que deveria haver uma possibilidade de o beneficiário, o lesado, passar a comunicar o sinistro. Porque muitas vezes é normal que o tomador de seguro, o segurado, eles entrem em atos dilatórios para fazer a demora. Até perderam o prazo. Porque por aí são 8 dias, certo? Então, é importante, nesta primeira etapa, em que o sinistro ocorreu, o lesado ter a possibilidade de comunicar a seguradora. E a seguradora de fazer tudo o que é necessário para interpelar os seus clientes, ou o tomador ou o segurado, primeiro aspecto. Então há uma chance de exceder. Aliás, eu tenho conhecimento que a norma sobre o regime jurídico de seguros está em processo de revisão ao nível da Assembleia da República. Eu sei disso. Então é uma chance de a Viro também promover esta campanha e garantir que também se possa dar legitimidade ao lesado ou beneficiário para comunicar o sinistro. E também monitorar o processo. Porque muitas vezes isso incomoda. Como a comunicação estabelece entre o tomador de seguro e a seguradora? Exatamente. O segurado ter de ligar ao tomador ou ao causador de sinistro. Que tal? O que aconteceu? Em que fase estamos? Isto pode criar um constrangimento. Então, esta comunicação direta entre as partes, seguradora e o beneficiário, recomenda-se, justamente para evitar esses. Que tal? A seguradora já respondeu. Porque a lei é muito clara, do ponto de vista de prazo. Veja só o esqueleto. Ocorrido sinistro, se o contrato não determinar o prazo dentro do qual deve haver a participação, a lei diz são 8 dias. Ok? O sinistro foi comunicado à seguradora e depois disso a seguradora tem 15 dias para dizer se aceita ou não aceita o sinistro. E naturalmente que se pode impugnar em causa da seguradora dizer que o me exclui por causa daquilo que junto do contrato de seguro são designadas cláusulas de exclusão. Porque há cláusulas de exclusão que são ilícitas e são combatidas. E por causa disso, aliás, é por causa disso que temos um Instituto Nacional de Seguradão de Seguros, justamente para controlar e regular a atividade da seguradora, do ponto de vista comportamental e prudencial, naturalmente. Então a seguradora tem 15 dias para dizer se aceita ou não aceita. Não aceita, exato. E se diz que aceita ressarcir o sinistro, a seguradora passa a ter 30 dias a partir do dia em que o sinistro fica líquido, em que nós sabemos quanto é que custa isto. Por que é que o prazo só se começa a contar a partir desse dia? É porque eu vou estar no hospital, ainda a receber cuidados médicos. Até aí, são muitas faturas que eu vou juntando para que no dia que eu sair do hospital já posso dizer que o sinistro está líquido. Mas no meio já não posso estar líquido. A partir do dia em que eu já termino abstratamente o tratamento, já posso dizer, olha, o meu tratamento em período de sinistro foram 150 mil meticais. Então a seguradora tem 30 dias a partir daquele dia para ressarcir o prejuízo. Daí a importância até de uma recomendação que eu vou deixar agora. As vítimas devem documentar todas as perdas, todos os prejuízos, porque no dia do litígio há de servir como elemento de prova para garantir que a seguradora seja seguradora ou o causador de sinistro, dependendo das circunstâncias. A seguradora ou o causador de sinistro paguem em função daquilo que eu vou conseguir provar. Daí a importância, por favor, façam intervir um advogado para garantir essas questões técnicas que parecem pequenas, mas podem ser prejudiciais e depois causarem e serem fonte de reclamações. Em linhas gerais, doutor,
em que circunstâncias a seguradora pode recusar a pagar? Pronto. Primeiro, existe aquilo que tudo nasce no regime de direitos seguros, que é o Decreto-Lei 1/2010. Ele permite, naturalmente, que haja circunstâncias que permitam a seguradora eximir-se. Até porque a ideia do seguro não é ressarcir danos que o próprio segurado foi provocar. Então, a regra geral é tudo que foi causado por ti tem que ser pago por ti. Eu vou me eximir. Por exemplo, houve um sinistro causado por excesso de velocidade. Se provar que houve excesso, quem tem que pagar é o causador, é o segurado. A seguradora vai excluir-se. Se, por exemplo, houve condução da viatura por pessoa diferente daquela que constava na pólice seguro, a seguradora pode eximir-se. Porque a seguradora, quando celebra o contrato de risco e desenha o risco, ela diz que, olha, este risco é em função da tua carta de condução, da função da viatura. Imagina uma viatura para transporte semicoletivo. Não, ao contrário. Transporte particular. E foi usada para transporte semicoletivo. E depois causou um sinistro. O segurador vai dizer, olha, não é esse risco que eu segurei. Então eu vou me afastar. Ilícito. Porque agravou o risco e violou o contrato. Então, e é um risco também para o lesado aí. O que está em causa agora é que o lesado nunca fica prejudicado. Vai ficar prejudicado nas circunstâncias. Ou, no fundo, diminui as chances de um bom ressarcimento. É porque se o dano vai para o causador do sinistro, o causador do sinistro pode não ter patrimônio naquele momento para pagar. Esse é o problema. Mas não quer dizer que ele não vai ser pago, não é isso? Pode ser difícil ser pago, mas quem causou o sinistro é ele que vai responder, não há dúvida. Agora, ser difícil ser pago são outras 500. Havendo, por exemplo, uma seguradora, quem tem fundos para o efeito, fica mais simples. Daí a importância de os condutores terem seguros em dia, seguros com prêmios pagos e garantir que eles conduzem adequadamente, porque um sinistro causa sérios danos. Daí que vou, inclusive, usar a vossa antena para chamar a atenção ao condutor, porque nós vemos e assistimos nas estradas é uma autêntica indisciplina estradal, sobretudo os transportes semicoletivos, seja os públicos, sejam os privados. Há uma indisciplina total e completa ao longo das estradas, causadoras de graves sinistros. Então é uma chance e uma oportunidade de chamar a atenção, a necessidade de, por favor, observemos escrupulosamente. É uma questão de respeito, acima de tudo. Respeitar o Código de Estrada é uma questão de respeito. Então, tudo tem que ser visto, sobretudo com esta assistência de alguém com alguma especialidade na matéria. Doutor, quando é que o condutor ou proprietário da viatura do veículo passa a ser responsável? Simples. Primeira hipótese, quando não tiver seguro. Então aqui, além de responder perante o Estado por causa dessa violação, lembremos, o Código de Estrada diz que qualquer viatura que circula na via pública tem que ter seguro. Então a primeira conversa que o condutor vai ter é com o Estado e vai ser sancionado pelo Estado. A segunda conversa é, no dia do sinistro, não tendo seguro, vais diretamente pagar qualquer tipo de prejuízo que tenhas causado às vítimas. Daí a importância de... Diretamente, não há negociação. Não há conversa possível. Sim. Porque não há dano nenhum que foi transferido à seguradora. Simples. Daí a importância de, por favor, pelo menos seguro contra terceiros, com prêmios pagos em dia, deve existir. Tem que se promover, de novo, uma recomendação a vir. Palestras a promover a necessidade de pelo menos respeitar-se e contratar-se efetivamente seguros, pelo menos com relação a terceiros, e garantir, e aí a polícia também tem que intervir, a monitoria contínua dos seguros. Eu estou numa circunstância de sonhar um dia em que teríamos, por exemplo, um sistema informático em que a maior parte das viaturas, ou todas elas, vamos lá dizer, o seguro estivesse cadastrado e ele pudesse me dizer o teu seguro expira no dia X e alertar a polícia. E a polícia, por exemplo, há dias eu recebi uma mensagem do Serviço Nacional de Imigração a dizer que o teu passaporte expira no mês de dezembro. Eu próprio havia esquecido. Está a ver? Eu fiz questão até de publicar aquela informação, dizer, olha, é isso que nós esperamos do funcionalismo público, do serviço público, garantir que de fato o serviço público é administrado adequadamente. Por que não replicar esta funcionalidade junto das seguradoras, junto da Polícia de Trânsito, para dizer, olha, a viatura X, sem sequer ser interpelada,
Não tem seguro. Não tem seguros. Que tal? É E é possível. possível. Eu tive esse exemplo do Serviço Nacional de Imigração, um exemplo ótimo, paradigmático, daquilo que a administração pública tem que se pautar na ideia de promoção do bem-estar social. Epá, vamos ter os muitos ratos fora do esgoto, doutor, aqui. Doutora Ambrosio, conversa hoje aqui no nosso estudo. Olha, é uma conversa super, mas super mesmo interessante para os nossos internautas e amigos que nos acompanham neste momento através da Anviro TV. Eu quero mais uma vez convidar assim, caro amigo internauta, para que se junte a nós e comece também a partilhar esta live. Doutor, já estamos mesmo a caminhar para a reta final da nossa conversa. São um pouco mais de 45 minutos, mas a conversa hoje está a ser muito interessante. Já estamos bem, já passamos mesmo os 45 minutos, sem notarmos disso, não é? Doutor, depois do sinistro, existe aquele momento de tensão, aquele momento de correria das vítimas, onde muitas das vezes já nem acreditam na justiça, onde os familiares já começam a apontar os dedos, ou às vezes dizem que não, se tem um advogado, dizem que o advogado foi comprado, muita coisa. Doutor, quais são os erros comuns mais cometidos pelas vítimas ao tentar requerer a indemnização? Pronto. O primeiro aspecto é aquilo que eu referi no início. Negociados. Por favor, não negociemos qualquer sinistro tenha ocorrido. Por favor, chamemos a polícia de trânsito para que se faça a estrada, faça aquilo que ela tem que fazer, o auto, e depois exigir que, tendo havido um sinistro sobre pessoas, sujeição a exames médicos legais com relatório incluso. Porque é aquele que não está lá, que se chama juiz, vai usar para apreciar. Ok. Ele vai se fazer estar lá por via desses documentos. Por favor, não há negociados. Segundo aspecto, por favor, documentem todas as despesas médicas e outras associadas aos sinistros. Qual é a função disso? No dia em que nós já soubermos o culpado, já poderemos exigir dele tudo aquilo que foi prejuízo razoável, decorrente do seu comportamento. Muito bem. Segundo aspecto. Terceira a recomendação, garantir que façam intervir um especialista na matéria. Estas são para as vítimas. Para o Estado, a reforma do setor da justiça. Primeira questão, por favor, morosidade processual. Aqui a solução pode passar, por exemplo, pela elaboração ou criação de uma secção especializada ou específica só para conhecer de acidentes cerebrais. Mas também antes, rever os estatutos do Tribunal de Polícia e aumentar a sua competência. Além de conhecer questões relacionadas à violação do Código de Estrada, conhecer questões relacionadas à indemnização às vítimas. Faz sentido tudo correr no mesmo processo. Ao mesmo Estado, por favor, a questão das custas de encargos judiciais. Questões relacionadas a acidentes cerebrais e outras questões associadas deveriam conhecer só uma taxa fixa e de baixo valor por causa das questões envolvidas. Para a Anviro continuar naturalmente a apoiar as vítimas, fazer esta task force para a implementação do Fundo de Acidentes Cerebrais e promover, agora que está em revisão, o regime jurídico dos seguros, a inserção, por exemplo, deste mecanismo de permitir-se que a vítima, beneficiar ou lesado, comunique-se diretamente à seguradora para evitar essa burocracia no meio. Então, penso que isto pode ajudar a minorar os problemas que nós temos estado a enfrentar. E quais são os que mais te procuram, doutor, como jurista, como advogado, para poder resolver esta situação, olhando para aquilo que é o quadro, o número de acidentes de aviação no nosso país, sobretudo os dados indicam que muitos que envolvem os acidentes de aviação são jovens. Quem são os que mais te procuram para resolver esses problemas? Do ponto de vista de faixa etária, infelizmente, boa parte é de jovens de até 35 anos de idade. E aqui é uma recomendação. Boa parte das vezes, o que é que nós verificamos como causa de sinistro? Consumo sobre efeitos de álcool, ultrapassagens irregulares e condução inadequada, aquilo que chamamos de obstrução das vias. Isso é muito mau. Com relação ao consumo sobre efeito de álcool, não há dúvidas. A minha recomendação é, meu caro, se bebeu, não conduz. Há muitos serviços por aplicativo de táxi, não preciso mencionar aqui, que existem, contratem esses serviços. Não há nenhum problema, ninguém perde nada se beber e não conduzir. Isso é grave, é particularmente grave, porque, de fato, se beber e causar um acidente, há de se arrepender. Alguma coisa que poderia ter evitado antes de fazer o sinistro. Se beber, por favor,
Alternem com água e comida. Não conduza, basicamente. Pois. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, observem escrupulosamente as regras de estrada. Há pessoas que, eventualmente, são lúcidas, mas se nós sairmos aqui, obstruem a via, pararam em locais inadequados, entram a acelerar, o que não faz qualquer sentido. Então, por favor, o máximo respeito, que começa de casa, pelas regras do Código de Estrada. Por favor, respeite o próximo. Pense, se fosse alguém a fazer aquilo que eu estou a fazer, seria adequado para mim? Seria bonito e elegante para mim? Parece que não. Então, apelamos, em primeiro lugar, à devolução das regras humanas de respeito. Se eu sair de casa com o interesse de respeitar o próximo, o cumprimento do Código de Estrada há de ser uma consequência. Pois. Doutor, última pergunta. O que é que leva os jovens, mesmo sabendo que há um risco em conduzir sob efeito do álcool, mas mesmo assim estão lá? Bom. Olhando bem, estamos de jovem para jovem. O primeiro aspecto é, por exemplo, elevados índices de corrupção. Infelizmente, ainda há corrupção nos nossos serviços estradais, junto à Polícia de Trânsito. Então, quando isso existir, o índice de acidentes vai continuar o mesmo. Ok. Eu não diria muito por causa da natureza leve das sanções. Eu não creio que uma sanção muito gravosa há de ser ela, um motivo de correção do meu comportamento. Não, muito pelo contrário, é anterior. Mas é importante sancionar. Então, se a Polícia de Trânsito efetivamente sanciona, por exemplo, as pessoas que têm que reter a carta, retêm as cartas devidamente, isso vai se reduzir. Mas enquanto ocorrer o que estamos a assistir diariamente, corrupção, companhia limitada, meu caro, vamos voltar a conversar, vamos voltar a falar dos mesmos problemas. Então, acho que é uma chance de, no fundo, apelar-se à Polícia de Trânsito a efetivamente aplicar sanções. E aos jovens a comportar-se adequadamente. Não é desculpa, porque nós temos sim meios alternativos para, em dias em que eu saiba que vou tomar uma cervejinha, deixar a viatura em casa. Qual é o problema? Existe. Existe. Epa, eu tenho muitas perguntas para o doutor aqui. Tenho que aproveitar o jurista. Dê-me lá só um minuto na break. Só um minuto só. Doutor, foi suspensa as atividades da transportadora Starlink. CityLink. CityLink. Essa medida resolve? Bom, queremos que pode temporariamente resolver. Ok. Para que, enquanto se investigam, porque eu sei também que foi criada uma comissão Sim. para investigar o que aconteceu, porque vimos todos o vídeo, que ele foi particularmente grave. Simplesmente o motorista fez uma ultrapassagem irregular, ainda acelerou em frente à viatura do transporte coletivo que se fazia à frente. Na minha forma de ver, é um ato próprio de um crime. É verdade que é um homicídio involuntário, mas podemos até discutir o homicídio voluntário, porque se eu represento um resultado e eu assumo que do meu comportamento aquele resultado pode ocorrer, por exemplo, eu acelero uma viatura no meio de um bairro residencial. O que é que estou a querer dizer? Estou a dizer que uma criança pode sair e cruzar a minha viatura. Exato. Se eu represento esta possibilidade e ainda assim insisto no meu comportamento, eu queria um homicídio. Então, é um homicídio voluntário. Logo, nesta ótica, na minha forma de ver, enquanto se investigam os reais casos do sinistro, faz sentido suspender para se investigar. É verdade sim que eu vi um vídeo ontem a dar conta que, apesar de suspensa na CityLink está a operar, o que é grave, que é uma violação normalmente de um ato administrativo definitivo e decisório que impôs a suspensão. Daí a necessidade, mas isso é em cadeia. Para mim não é só suspensão da CityLink. É importante investigar se efetivamente as viaturas estão em condições, os motoristas quem são, exames psicotécnicos. Não é normal. Boa parte dos sinistros que ocorrem, eles envolvem não transporte privado, o ligeiro. É verdade. Nunca foi uma viatura Toyota de menor porte. Não. Sempre é transporte interprovincial ou transporte de passageiros. O que é que está a acontecer? Por que é exatamente essas pessoas? Pronto. Então, já sabemos quem são os causadores. Então, os causadores eles têm que dizer o que é que está a acontecer. Pode ser os motoristas, porque os carros não se conduzem a si próprios. Então, a causa primária são os motoristas. É verdade, sim, que temos vias de acesso em circunstâncias absolutamente degradadas. É mau e é uma recomendação ao Estado para corrigir a situação. Mas, não obstante isso não justifica a condução de forma irresponsável, como ocorre. Então, sabemos quem são os causadores, lutemos contra os motoristas dos transportes interprovinciais e semicoletivos de passageiros, porque boa parte dos acidentes, quem causa são mesmo eles. Estamos na reta final, ou seja, estamos no final de semana. Doutor, quando chega final de semana, as nossas cidades, os nossos bairros viram locais de festivais.
de jovens, qual é a mensagem específica ou especial para os nossos jovens este final de semana, nesta quadra festiva que se aproxima? Não, muito simples. Se beber, não conduz. Se beber, não tem na é comida. Se beber, peça um táxi. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Ambrósio. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso espaço Road Podcast da Amviro TV. O nosso muito canimambo pela companhia e pela audiência. Assim, caro amigo internauta que nos acompanha daí de casa. Obrigado, Albertina. Obrigado, Constância. Obrigado, Miguel Felipe. Obrigado a tal Jack. Obrigado, a Coelhinha. Obrigado a todos vocês que nos acompanham neste exato momento. O nosso muito obrigado pela companhia e pela audiência. Eu sou Joel Manhissa, o vosso amigo companheiro de todas as sextas-feiras, num dia em que nós estivemos a falar da questão de responsabilidade civil após acidente de viação. O meu muito canimambo e canimambo a toda a equipe de produção que tornou possível a realização desta live. Obrigado, Bernardino Ambroite, na mesa de corte. Obrigado, Gabriel Costa, na mesa de som, e Albertina Ambrósio, que está ali a correr de um lado para o outro com o menino Elísio, não é? O nosso muito obrigado, Albertina. Canimambo irá das melhores mais uma vez para si, para seu companheiro, assim que é. O nosso Canimambo. Bom final de semana, caros amigos internautas. Olha, eu costumo dizer o seguinte: dezembro eu comparo com um grau de açúcar no chão. Você pode limpar seu quintal, sua cozinha, estar totalmente limpa, sem nenhum grau de areia ou nada mesmo. Mas só deixando cair um grau só de açúcar em menos de 10 minutos, o que vai vendo? Vai ver mais de 10, 5, 20, 50 formigas atrás do seu grau de açúcar, porque aquilo é doce e as formigas atraem. Pois é como o mês de dezembro atrai muita gente emocionalmente. Pessoas que deixam-se levar pela emoção começam a correr de um lado para o outro. Outros deixam os seus programas para a última hora. Querem correr até lá onde tem açúcar. E quando lá correm, não olham para a questão de segurança. Quem está ao lado, quem está atrás, quem está à frente. O que olham é apenas o objetivo de lá querer chegar, sem se importar como lá chega. Portanto, o conselho que eu deixo para si, caro amigo internauta, comece já a programar as suas viagens. Tira da sua consciência, ou tira esse conceito de que eu conheço a estrada, tira esse conceito de que eu sou amigo daquele polícia, trânsito, se me prender, se me mandar parar, logo na hora vou ligar. Os acidentes de viação não escolhem, não importa se você é amigo, não importa se você é filho, não importa quem é você, não importa. Os acidentes matam. Pode escapar pela malária, HIV-Sida, tuberculose, coronavírus, mas se não se prevenir na estrada, meu caro amigo, você não vai escapar. Mais vale ser paciente na estrada do que ser paciente no hospital, com um pé pendurado e crivado também de ferros. Mais vale teres um pé ali no travão do que ter os dois no caixão. O meu muito obrigado pela companhia e pela audiência. Tchau.